Boa tarde, irmãos. Que bom estar aqui com vocês e vamos continuar aqui o nosso estudo neste curso que estamos tendo aqui sobre seitas e heresias. E vamos continuar. Hoje nós vamos estudar sobre a congregação cristã no Brasil. Então vamos ver um pouco sobre a sua história. Veremos também algumas heresias que eles estão propagando. Se trata, sim, de uma seita. Nas lives passadas estudamos outras seitas, então hoje nós vamos focar nesta aqui, que é a Congregação Cristã no Brasil. Aí, na sua tela, está aparecendo, então, o modelo da Congregação Cristã no Brasil. Talvez você tenha na sua cidade, talvez você já tenha visto, passado na frente de uma. Normalmente, a arquitetura segue este padrão. Então, a Congregação Cristã no Brasil segue esse padrão aí. Então vamos estudar um pouco aqui sobre a sua história, como que a CCB nasceu. Meus irmãos, a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, então eu sempre vou estar usando essa sigla CCB, né, para resumir o nome. Ela nasceu com o italiano Luiz Francesco em 1910. Se você entrar no site da CCB, Congregação Cristã no Brasil, lá vai ter o histórico. O interessante é que no histórico eles não citam nome de pessoas, não citam nome de homem algum. Então só vão falar data e vão dizer que foi Deus quem fundou esta igreja em 1910. Luiz Francesco, nós vamos perceber que ele apenas deu o início para a igreja. Só que os desvios doutrinários não se iniciou com ele. As heresias se iniciou com outra família. Mas surgiu em 1910 com Luiz Francesco. Ele se converteu a Jesus Cristo e ele começou a frequentar uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Então ele estava nos Estados Unidos e começou a frequentar a igreja presbiteriana. Só que certa vez, quando ele estava lendo Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele percebeu e teve uma revelação ali, dizendo que ele não tinha obedecido este mandamento. O que está escrito ali em Colossenses capítulo 2, versículo 2? 2:12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele leu este versículo, ele então aplicou ao seu coração, pensando ali, dizendo que ele tinha que ser batizado por imersão, já que ele estava na presbiteriana, e a igreja presbiteriana não batiza por imersão, mas batiza por aspersão, derramando água em cima da cabeça da pessoa. Então, o que ele fez? Ele procurou o batismo por imersão, mas ele não foi sozinho, levou outras pessoas, outros presbiterianos consigo, e eles então procuraram o batismo por imersão. Até aí, tudo bem. Só que, o que aconteceu logo depois? Ele se desligou da igreja presbiteriana, ele veio ao Brasil, e principalmente na região de São Paulo e Paraná, e começou a fundar várias igrejas pentecostais. Então ele saiu por essa região. Primeiro ele foi para a Argentina, não foi aceito na Argentina, por causa do pentecostalismo, veio para o Brasil e aqui começou a fundar várias igrejas pentecostais. Em 1910, com a ajuda da Igreja Presbiteriana do Brás, com alguns batistas e metodistas, então foi fundada a primeira congregação cristã. Então, em 1910, foi onde que se deu o início aqui no Brasil da congregação cristã no Brasil. Mas a igreja, meus irmãos, começou a se desviar do ensino com a família Spina. Então, esse aí é o nome da família, a família Spina, a partir de 1928, onde também se diz que foi a fundação desta seita. Então, a partir desta família, da influência dessa família na igreja, Congregação Cristã no Brasil, então começou a adentrar várias heresias, começaram a ter vários desvios teológicos, né? Na época, aqui em 1910 para frente, os dois únicos grupos pentecostais grandes aqui do Brasil eram a CCB e a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela nasceu em 1906 aqui no Brasil, em Belém do Pará. Então, a Assembleia de Deus nasceu com dois homens que eram da Batistas, americanos. Eles tiveram aquela influência da Rua Azusa, vieram para o Brasil,
se adentraram na Igreja Batista, só que eles estavam trazendo ensinamentos pentecostais, então falando em línguas, e a Igreja Batista não os aceitou. Eles saíram da Igreja Batista e formaram assim, então, a Assembleia de Deus. A CCB, Luiz Francesco, também ele teve influência ali naquele movimento pentecostal da Rua Azusa, onde diz que foi um movimento carismático, um movimento de avivamento. Ele também teve esta influência da Rua Azusa, vindo aqui para o Brasil, então ele iniciou também a CCB, que também é de linha pentecostal. Então, na época, existiam esses dois grupos pentecostais, a Assembleia de Deus e a CCB. Algumas coisas, meus irmãos, nós veremos aqui agora, de que as heresias que eles pregam. Nós veremos aqui que algumas coisas são de nível de heresias. Outras coisas estão no nível da esquisitice. Então, coisas estranhas que eles adotam para a religião deles. Por exemplo, uma das coisas é a igreja não precisa de pastores. Então, na CCB não tem os pastores, tem os anciães, mas os pastores não tem. Para eles, pastor é um título apenas de Jesus Cristo e na igreja local não pode ter um pastor. A Bíblia já refuta essa ideia. Vamos ler esse versículo de Atos, capítulo 20, versículo 28, e olha só o que diz aqui. Atos, capítulo 20, versículo 28, esse contexto aqui, Paulo ele estava indo para a direção de Jerusalém, mas antes de chegar em Jerusalém, ele parou em Mileto e chamou a igreja, os anciãos da igreja, a liderança da igreja que estava em Éfeso para conversar, os pastores da igreja. E o versículo, capítulo 20, versículo 28 diz assim, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceba que quem foi a pessoa que colocou pastores nas igrejas locais? O Espírito Santo. A resposta, o versículo está trazendo, Deus mesmo constituiu pastores, liderança ali na igreja local. Mas na CCB não precisa de pastores, né? Então eles não aceitam esse título de pastor na igreja. Outra coisa também, os anciães, eles possuem liberdade de pregar e interpretar como bem entenderem. Então, nas congregações cristãs no Brasil, não existe um padrão de ensino. Então, cada pregador que chega ali na frente, ele vai pregar aquilo que bem lhe parecer. Então, ele vai pegar um texto e vai dizer aquilo que ele achar. Interessante notar que é o seguinte, se você for em uma CCB e aquele pregador falar sobre Gênesis capítulo 1, e ele vai trazer uma interpretação dele. Se você for em outra CCB e tiver a mesma pregação em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que a interpretação já é diferente, porque eles dão a liberdade para o pregador interpretar da maneira que ele bem entender. Outra curiosidade é que eles não são incentivados a estudar a Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho mais disso também na frente. Já os pregadores não são incentivados a estudar a Bíblia. Como então eles pregam a palavra de Deus? Eles esperam a revelação. O que acontece nos cultos da CCB? Então, o palestrante, o pregador, vai lá na frente e eles vão ficar num momento de comunhão, num momento de esperar a revelação de Deus aparecer para alguém da liderança. Então, vão ficar ali em silêncio durante uns 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, até a revelação aparecer. E daí o pregador que está na frente diz, bom, me foi revelado que eu devo pregar aqui em Apocalipse, capítulo 15. Daí ele vai ler o texto e depois não volta mais para o texto. Ele apenas leu ali como introdução, depois o resto da pregação. É somente ideia dele, somente a interpretação que ele quer trazer para o texto, somente aquilo que ele gostaria de falar aquela noite, aquele dia, ali naquela mensagem. Então eles não são incentivados a estudar a Bíblia. Dessa maneira também, os membros comuns, os adeptos, também não são incentivados a estudar a Bíblia. Dificilmente você vai encontrar um membro, alguém que seja da CCB, que seja estudioso da palavra do Senhor. Normalmente, eles não estudam a palavra de Deus, não são incentivados a isso. Outra coisa também, olha só sobre a Bíblia aqui também. Até 2012,
a igreja aceitava que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a partir desta data, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Meus irmãos, houve essa mudança de estatuto. No estatuto da CCB, capítulo 2, artigo 19, artigo 20 e 21, você pode procurar na internet, no site da CCB, e você vai ter acesso a esse estatuto, e lá está escrito que eles aceitam toda a Bíblia como contendo a palavra de Deus. Então, não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Então, eles acham que a Bíblia apenas contém a palavra do Senhor. Ela não é, de fato, a palavra do Senhor, mas contém aqui a palavra de Deus. E, dessa maneira, eles também pregam aquilo que eles bem entenderem. Outra coisa também, sobre o estudo da palavra do Senhor. O crente, lá dentro, não é incentivado a estudar, pois o Espírito Santo dará a palavra certa quando necessário. Então, eles não têm este incentivo. E isso é um perigo, porque a falta do estudo da palavra do Senhor vai fazer com que os seus adeptos abracem qualquer tipo de ensinamento que for propagado ali. Mas a palavra de Deus refuta essa ideia, que nós devemos, de fato, estudar a palavra de Deus. Devemos ser incentivados a estudar a palavra do Senhor. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia está nos falando, nos revelando que nós devemos sempre procurar sermos aprovados diante de Deus, manejando bem a palavra da verdade, conhecer essa palavra, estudar essa palavra. Mas na CCB eles não possuem esse incentivo. Olha só também o capítulo 4, versículo 13, diz assim, Paulo falando: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo era um estudioso da palavra do Senhor. Ele disse para Timóteo: olha, quando você vier me visitar, e Paulo aqui estava preso, e ele não sairia livre desta prisão, porque a história mostra que logo depois ele faleceu. Então Paulo, apesar de estar preso, ele era um estudioso da palavra do Senhor. Mas na CCB eles não possuem este incentivo. Outra curiosidade também sobre a CCB. A sede da CCB ela fica no Brás, em São Paulo. Do Brás, meus irmãos, é publicado documentos chamados de circulares. Como que são esses documentos? Eles são como se fosse a bula papal. O que o Brás dita, o que a liderança do Brás vai escrever e manda para todas as igrejas do Brasil ou do mundo, da congregação cristã, é como se fosse a própria Bíblia. E muitas delas têm mais valor até do que a Bíblia. Então, também no site da congregação cristã no Brasil, você tem acesso a algumas dessas circulares. Por exemplo, recentemente, uma dessas circulares proibiram os homens de usar o cavanhaque e fazer o uso da barba. Não pode. Então, perceba que tem mais autoridade do que a Bíblia, porque a Bíblia fala das barbas de Arão. Não é errado, não é pecado usar barba. Fala da barba de Arão, fala das barbas ali de João Batista. Então, a Bíblia ela revela essas questões, mas as circulares deles é como se fosse realmente a própria Bíblia, tem a mesma autoridade da palavra do Senhor, mais força ainda do que a palavra de Deus. Então, são curiosidades aqui, tendo a congregação cristã, tendo essa sede no Brás, em São Paulo. Salvação por obras, meus irmãos. Eles realmente acreditam na salvação por obras. Uma coisa que é interessante notar é que na declaração de fé da CCB, é dito claramente que eles acreditam que a salvação é por meio da fé. Mas na prática não funciona assim. Os seus adeptos são ensinados e eles mesmos dizem que a salvação é pelos esforços deles. Não é apenas pela fé em Jesus Cristo, como a Bíblia diz, e como até o estatuto deles também diz,
que a salvação é somente, unicamente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a Bíblia declara grandemente ali, abertamente, que a salvação não é por obras. Mas na prática, na CCB, eles acreditam que a salvação é pelas obras. E os adeptos até dizem essa frase: se eu for firme e fiel até o fim, eu serei salvo. É uma frase muito comum que eles usam também. Então, se eu for firme e se eu for fiel até o fim, desta maneira eu alcançarei a salvação. Dificilmente você vai perguntar para alguém que é da CCB e perguntar para ele: você tem certeza da sua salvação? Ele não vai dizer que tem certeza, ele vai dizer que ele tem que se esforçar para conquistar essa salvação. A salvação eles pregam, eles acreditam que ela é por meio das obras. E sobre o batismo? O que a CCB ela fala sobre o batismo? Só o batismo da CCB é verdadeiro. É a maneira que eles acreditam. Se você é de uma outra igreja e você for entrar na CCB, você vai ter que ser rebatizado. Mas eu já fui batizado na minha antiga igreja, tem que ser batizado ali, porque existe essa ideia da salvação, ou do batismo deles ser o batismo correto. Uma coisa curiosa sobre o batismo também é na hora do batismo e a expressão que o líder vai usar na hora de batizar aquele iniciante. Eles dizem que é errado usar a expressão eu te batizo, porque a palavrinha, o pronome eu, para eles soaria como uma obra carnal, uma obra do homem. Então não pode ter a participação humana ali nessa expressão. Então não pode dizer eu te batizo. Então como que eles vão dizer? Eles vão dizer a seguinte expressão: em nome de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles tiraram o pronome eu e apenas colocaram isso, te batizo. Só que qualquer pessoa que conhece o português sabe que aqui dentro dessa frase, dessa expressão, existe um sujeito oculto, né? Que seria, em nome de Jesus, eu te batizo. Meus irmãos, daí por causa disso, então eles não usam a expressão, o pronome eu, falando que seria uma obra carnal, que seria uma maneira errada de se batizar, e a maneira correta de fazer o batismo é usando essa expressão em nome de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que, pelo fato deles não serem incentivados a estudar a Bíblia, eles não percebem o que João Batista, na Bíblia, ele disse em Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: eu vos batizo com água, só até aqui. Olha só o que o João está falando, a primeira palavrinha que mostra nesse versículo, o pronome eu vos batizo com água. Será que João estava errando, estava fazendo batismos de maneira errada? Porque para CCB não pode o líder, na hora que estiver batizando aquele iniciante, não pode usar o pronome eu. Mas nós vemos essa coisa estranha que a CCB ela acaba abraçando na hora do batismo. O pior de tudo realmente é dizer que o batismo deles é o que purifica pecado. Isso aí já é nível de heresia, porque batismo nenhum purifica pecado. Batismo não salva. Nós vemos na Bíblia que a salvação é unicamente pelo sacrifício de Jesus Cristo e não pelo batismo. Então, o batismo, ele não salva. Nós podemos lembrar do ladrão na cruz. Ele não teve tempo de descer lá para ser batizado, mas Jesus Cristo falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aqui algumas coisas sobre a CCB. Sobre a pregação do evangelho. O evangelho, então isso aí eles são incentivados também, o evangelho não pode ser pregado fora da igreja. Então o evangelho não é pregado fora das igrejas. Eu coloquei aqui evangelho entre aspas, porque eles não pregam, na verdade, o verdadeiro evangelho, que é a morte de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo aqui, sobre a salvação em Jesus, sua morte e ressurreição. Então, eles não vão abraçar essa ideia que você deve sair pelas ruas falando de Jesus, que você vai de porta em porta entregando algum folheto, falando sobre Jesus Cristo, pregando nas praças. Eles não abraçam esta ideia. Eles fazem cultos nos lares. Então, um membro, por exemplo, da CCB, pede um culto na sua casa, eles vão lá
e às vezes os familiares daquela pessoa assistem aquele culto. Então é dessa maneira que eles conseguem adeptos para si, porque eles são proselitistas. Mas a palavra de Deus rejeita essa ideia e diz que o evangelho tem que ser pregado para fora. Olha só o que diz Marcos capítulo 16, alguns versículos que nós veremos aqui. Marcos capítulo 16, versículo 16. Diz assim, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, Jesus Cristo já deixando bem claro que devemos sair, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas para eles não, a palavra de Deus só deve ser pregada dentro da igreja local, no máximo no culto na casa de alguém, mas não deve ser anunciado dessa maneira, não deve sair pregando ou falando para as outras pessoas. Muitos outros versículos nós temos da palavra do Senhor. Atos, você pode ver Atos capítulo 1 também, versículo 8, né? Jesus Cristo falando, pregar o evangelho em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, ali começando em Jerusalém. Então nós vemos que a palavra de Deus fala sobre isso, a pregação ao mundo inteiro. Mas na CCB não, na CCB a pregação é somente dentro da igreja local. Outra curiosidade também, não se deve, dentro da CCB ali, não se deve cumprimentar com a paz do Senhor. Por que não pode dizer para outra pessoa a paz do Senhor? Porque para ele essa palavra Senhor, Senhor, existem muitos senhores, então não pode ser cumprimentado assim. O correto é se dizer a paz de Deus. É dessa maneira que deve ser dito. Então não deve se cumprimentar com a paz do Senhor, mas somente com a paz de Deus. Outra curiosidade também, os crentes devem saudar com ósculo santo. Então lá dentro eles são incentivados dessa maneira. Então se você for cumprimentar um homem, cumprimentar um outro homem, é com ósculo santo. Ósculo significa beijo. Mas meus irmãos, nós percebemos que isso não tem nada a ver com a nossa cultura aqui. Tinha sim a ver com a cultura no período bíblico. Então, no período bíblico, por exemplo, Paulo mesmo, ele incentiva as igrejas, porque já era costume deles, saudem-se, né, uns aos outros com ósculo santo. A gente pode até lembrar de Jesus Cristo que foi traído por um beijo. Então, era da cultura deles, mas não tem nada a ver com a nossa cultura. Agora, uma curiosidade é que nesse período de pandemia, o ósculo santo foi suspenso nessa pandemia. Então foi mandado uma circular, lembra das circulares que a gente tinha comentado, que sai lá da região do Brás para todas as igrejas, foi mandada essa circular suspendendo o ósculo santo. Então, no período da pandemia, isso foi suspenso, não pode cumprimentar com o ósculo santo. Outra curiosidade também, as mulheres devem usar o véu sempre que forem orar. Inclusive, elas andam já com o véu dentro da bolsa. Então, dentro da CCB, então há aquela divisão, né? Os homens sentam de um lado, as mulheres do outro lado, todas elas devem usar o véu. Então, no ensinamento deles, as mulheres precisam usar o véu na hora da oração. Outra curiosidade, eles só oram de joelhos, não pode fazer oração em nenhuma outra posição, não pode orar em pé, não pode orar deitado, não pode orar sentado, oração é somente de joelhos. Por que eles falam isso? Porque eles torcem Filipenses capítulo 2, versículo 10. E olha só o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eles vão pegar esse versículo e vão dizer, não, oração só pode ser de joelhos, porque ao nome de Jesus só pode oração de joelhos. Então não pode orar em pé, nem deitado, nem sentado, nem agachado, nada. Só pode oração de joelhos. Mas a Bíblia já refuta esta ideia claramente. Então vários versículos da Bíblia mostram pessoas que oraram a Deus. Algumas estavam sentadas, outras estavam deitadas, e Deus ouviu as suas orações. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, mostra ali sobre a descida do Espírito Santo naquele momento. Aqueles irmãos estavam em reunião, estavam em oração, e o texto fala que eles estavam assentados quando eles receberam o Espírito Santo.
Deus ouve a oração também de quem ora sentado. Um outro exemplo também, olha só, 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. 1 Reis 18, 42 diz assim: Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os seus joelhos. Então, note que Elias estava ali com o rosto no pó na terra. Ele não estava ajoelhado, mas estava quase deitado ali, colocando o rosto entre os seus joelhos. Alguém que estava debruçado, orando a Deus, e Deus respondeu às suas orações. Um outro exemplo também, olha só, Jonas capítulo 2, versículos 1 a 3. Livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, só o versículo 1. Então, como que Jonas estava dentro do ventre do peixe? Eu imagino que ele estava ali na posição fetal. Ele não tinha espaço para estar de joelhos e orar. Mas você vai perceber que Jonas, ele orou a Deus dentro do peixe e Deus ali ouviu a sua oração. Um outro exemplo também, Isaías, capítulo 38. Isaías 38, versículos 2 e 3. Diz assim, vou ler o versículo 1. Naqueles dias, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele começou a orar e depois Deus ali atendeu a sua oração. Ezequias estava deitado na sua cama. Ele estava acamado. E quando ele recebeu aquela mensagem que ele iria morrer, ele virou para o lado, para a parede, deitado ainda, e ele orou ao Senhor e Deus depois ouviu a sua oração. Meus irmãos, nós vemos exemplos na Bíblia mostrando claramente que não existe uma posição correta, uma posição mais santificada, uma melhor posição para que Deus escute a sua oração. Não, é somente de joelhos que a sua oração vai passar pelo teto e vai chegar até o trono de Deus. Não, a Bíblia mostra que nós devemos sempre orar ao Senhor. Orai sem cessar. Então não é a posição que vai abrir os ouvidos de Deus para ouvir a sua oração, mas é a sua fé, a sua entrega a Deus. Então a Bíblia revela que não existe uma posição certa de fazer oração. Pessoas oraram deitadas, sentadas, debruçadas, ajoelhadas e, como Jonas, até dentro de um peixe na posição fetal. Então, é um erro que a CCB também ensina sobre oração só pode ser de joelhos. Outra curiosidade é que na CCB não existe a questão do dízimo, então eles não dão o dízimo. Só que os membros da CCB, já que não dão dízimo, eles são sobrecarregados com diversas ofertas. Então, existem várias ofertas, as quais eles participam e ali eles são sobrecarregados desta maneira. Então, muitas vezes você ouve, a CCB é muito boa porque lá não dá o dízimo, só que eles são sobrecarregados com muitas ofertas. Como que eles fazem o recolhimento da oferta? Não é na hora do culto, mas na chegada. Fica alguém ali na porta, um recepcionista, e ali você entrega a sua oferta para ele. Então, antigamente, entregava no envelope na mão dele. Agora já tem um gasofilácio ali, e você, na entrada, antes de entrar na igreja, você já coloca ali a sua oferta. E são diversas ofertas que eles levantam para diversos destinos. E eles são sobrecarregados também com estas ofertas. Outras curiosidades também. A CCB não possui registro de membros, então as pessoas são batizadas, entram lá, ficam lá, mas não tem um registro com o seu nome, não tem um registro de membros, não tem a numeração, quantos membros existe aqui nesta igreja, nessa congregação. Outra curiosidade que também é a nível de heresia, a ceia do Senhor. Vamos falar um pouco sobre a ceia. A ceia do Senhor ali é celebrada uma vez ao ano. Com um só pão e um só cálice que passa de mão em mão.
E interessante ou curioso que as sobras da ceia elas são enterradas. Então o que acontece ali? Eles vão participar da ceia, então ele só vai dar um cálice e esse cálice vai passar de boca em boca. Então cada pessoa vai tomar o seu gole, passa para outra, toma o seu gole também, passa para outra. O pão, mesma coisa. Então é um pedaço de pão, você arranca o seu pedaço e come. Passa para outro e dessa maneira passa na mão de todo mundo. Talvez você fique pensando, mas é a questão da higiene. Eles dizem que foi uma revelação do Senhor que deve ser desta maneira, porque foi assim que está dito nos evangelhos que deve ser feito. E as sobras, quando sobra ali os pães, sobra um pouco ali do cálice, então o que eles fazem? Vão enterrar. Então tudo isso é enterrado e os membros não sabem o porquê. Por que eles enterram, né? Então isso não é revelado o motivo de ser enterrado. Mas algo que é pesado ali é o ensinamento sobre a transubstanciação. Então, na hora de dividir a ceia, de passar a ceia, o cálice e o pão, eles dizem que aquilo é o sangue de Jesus, que aquilo é a carne, o corpo de Jesus que está sendo dividido. Então, na mente deles, aqueles elementos se transformam tanto no sangue quanto no corpo de Jesus Cristo. É a ideia da transubstanciação sendo repassado ali para os membros. Daí outra curiosidade também, lembra daquelas circulares que eu tinha comentado, que sempre sai da sede, que fica no Brás, e ela tem o mesmo padrão, ou mais força ainda do que a Bíblia, a palavra de Deus? E é uma curiosidade, porque eles dizem que receberam essa revelação do Senhor, que a ceia deve ser dessa maneira, que a ceia deve ser uma vez por ano, e que a ceia deve ser algo que é feito em um só cálice, e um pão que é dividido, e tudo isso passado na mão de todo mundo. Só que no período da pandemia, então isso está nessas circulares, você pode ter acesso a isso entrando no site da CCB e você vai ter ali algumas circulares à sua disposição. Em uma delas que fala sobre a ceia do Senhor, é dito que a liderança ali do Brás foi procurar então opinião de Deus para saber como que eles devem fazer na ceia nesse período de pandemia. E aí Deus revelou para eles que a maneira correta é o copinho. Agora você pode dividir. Então, cada um pode ter o seu copinho com o seu pãozinho e não precisa ser uma taça. Note que para ele, Deus sempre está mudando de opinião. Antigamente era uma coisa, mas agora Deus revelou uma outra coisa diferente. Então, na mente deles ali, Deus sempre está mudando de opinião. Outra curiosidade também, não podem assistir cultos em outras igrejas. Então, você, talvez que queira convidar um amigo seu que é da CCB para assistir um culto na sua igreja, tenha certeza que ele não vai. Ele vai se esquivar, vai dizer que a religião dele não permite, mas ele não assistirá a um culto na sua igreja. A não ser que ele seja alguém rebelde, né? Então, se ele for para a sua igreja, pode ter certeza que ele não está tendo a aprovação da liderança da CCB, não está tendo a aprovação da igreja dele. Outra curiosidade também, não podem realizar cerimônia de casamento dentro dos templos. E quem participar de um casamento que não seja da CCB é acusado de participar de coisas sacrificadas a ídolos. Então, eles não vão realizar cerimônia de casamento dentro da CCB, por exemplo, e de nenhuma outra igreja, porque eles reconhecem somente o casamento civil. Talvez alugar um salão ali, talvez para realizar a festa de casamento, mas dentro da igreja não. E eles também não podem assistir uma festa de casamento de outra igreja. Então, se você vai se casar dentro da sua igreja e querer convidar alguém, um amigo seu que é da CCB, eles não vão porque eles são acusados de participar à mesa dos ídolos. Então, não vão participar, não vão aceitar o seu convite de casamento. Outra curiosidade também, homens e mulheres sentam separados. Isso aqui eu acredito que seja o que é mais conhecido dos costumes deles. É o que é mais conhecido sobre a CCB, que os homens vão sentar em uma ala e as mulheres sentarão em outra ala. E para a gente terminar, a última curiosidade aqui, o pecado de morte. Então lá é falado sobre isso, que existe o pecado de morte. E o pecado de morte é o adultério. Então, para eles, é o pior pecado que existe. Então, falando de níveis de pecado,
adultério é o pecado sem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se alguém adulterou ali dentro da CCB, pode ter certeza que ele não vai ficar mais na CCB. Porque ele vai ser discriminado. As pessoas olharão para ele de uma maneira discriminando ele, rebaixando ele. É uma pessoa que cometeu um pecado imperdoável, é o pior pecado para eles, então é o adultério. Nem se fala e nem se ensina sobre o perdão desse pecado, já que seria imperdoável. E outra curiosidade é que eles não se reconhecem como pecadores. Então, para eles, o pecado mesmo seria adultério. Mas os outros pecados, eles vão colocar no nível de falha. Não, eu cometi falhas, mas eles não vão dizer que são pecadores, não vão dizer que têm pecados, não vão dizer que cometem ou que cometeram pecados. Eles podem dizer que eles falharam, mas pecado não. Isso aí também está em nível de heresia, porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores e nós estamos separados de Deus, mas ao crer em Jesus Cristo, você é reconciliado com o Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós encerramos aqui sobre a CCB, vimos aqui um breve histórico de como surgiu esta seita e algumas coisas estranhas que eles praticam e heresias também que eles propagam. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Incentivo a você, estude a palavra do Senhor. Incentivo a você dizendo que é aqui, na palavra do Senhor, que você vai saber realmente a verdade. Não dê ouvidos a palavras de homens, mas ouça o que Deus tem a dizer. Seja um bereano. Atos capítulo 17, versículo 11, diz que Paulo estava em Beré e ele estava pregando a palavra de Deus. Só que olha só o bom senso que os bereanos tiveram. O texto diz que eles analisavam na Bíblia tudo aquilo que Paulo estava dizendo, para ver se realmente era verdade. Eles não estavam apenas recebendo o ensinamento oral de Paulo e aceitando. Não, vamos ver se realmente isso está na Bíblia. Se bater com a Bíblia, a gente aceita. Se não bater com a Bíblia, a gente rejeita. Tenha este mesmo bom senso. Eles foram chamados de nobres, porque eles fizeram isso. Tem esse bom senso de estudar a palavra do Senhor, porque ela é a palavra do Senhor. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor. Escute a palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.